Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos da Seara Espírita Allan Kardec em Gravatá, Pernambuco, com renovada alegria. Agradecendo a presença de todos nesta noite, e lhes convidando para reflexionarmos sobre mais um tema de nossa amada doutrina dos Espíritos. Há um ditado judaico que diz: é melhor dormir sem jantar do que se levantar com dívidas. De que dívidas eles estão falando? Eu imagino que estejam falando da dívida material. Mas, e se pensarmos na dívida espiritual? E a esse propósito, manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: talvez muitos pensem que dever a outrem é terrível. Mas e dever a si mesmo? De que forma e até onde isso pode influenciar a nossa existência? O que podemos fazer? Argue a benfeitora. Então o amigo, a amiga já deve estar percebendo que nós vamos conversar hoje sobre endividamento espiritual. O nosso ponto de partida vai ser uma reflexão feita por Guta Monteiro, de uma organização intitulada We Mystic, traduzindo para o português, Nós Místicos. Guta nos diz o seguinte: temos a tendência a pensar que espiritualmente ficamos mal devido à nossa condição financeira, quando, na verdade, nosso descontrole com o dinheiro é reflexo de questões espirituais. Olha que interessante. Você já tinha pensado nisso? Pensamos que ficamos mal espiritualmente por conta das finanças, quando na realidade as finanças ficam mal por conta do espírito. E Guta continua dizendo: fazer muitas dívidas é um sintoma espiritual e uma característica de personalidade que podemos trazer, inclusive, de outras vidas. Para qualquer tipo de dificuldade, situação ou desafio que enfrentamos na vida, diz ela, existe uma razão espiritual. Algo que nós, enquanto espíritas, sabemos. E ela arremata seu texto dizendo: portanto, se você deseja se livrar das dívidas e manter hábitos de consumo mais saudáveis, é preciso avaliar suas atitudes pela ótica espiritual para poder atacar a origem do problema. E você pode estar se perguntando: qual a nossa principal e maior dívida espiritual? Sem nenhuma dúvida que é o desamor. Nossas dívidas de amor são enormes. Mas você pode dizer: eu amo as pessoas,
Eu amo meu pai, minha mãe, meus filhos, minha esposa, meu esposo, meus avós e por aí vai. Mas a pergunta é: ama com que tipo de amor? O amor ágape, ensinado por Jesus? Não nos esqueçamos do que o apóstolo Paulo escreveu no versículo 7 do capítulo 13 de sua carta aos Romanos. Disse Paulo: portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Olha que interessante. Mas ao nosso próximo, o que devemos dar? Amor. Seja ele um familiar, um parente ou um ilustre desconhecido. O grande benfeitor Emmanuel escreveu, através da pena mediúnica de Chico Xavier, o belíssimo capítulo de número 150, intitulado Dívida de Amor, na obra Vinha de Luz. E eu fui buscar esse capítulo exatamente para usar como base da nossa reflexão. Dívida de Amor, capítulo 150 da obra Vinha de Luz. Diz-nos o benfeitor Emmanuel: todos nós guardamos a dívida geral de amor uns para com os outros. Mas esse amor e esse débito se subdividem através de inúmeras manifestações. O que chama atenção nesta primeira sentença, neste primeiro parágrafo, é que não há regime de exclusão, né? Todos nós. E ele diz: a cada ser, a cada coisa, paisagem, circunstância e situação, devemos algo de amor em expressão diferente. Você já se deu conta que, por exemplo, nós devemos à Mãe Natureza? Nós não devemos somente às criaturas humanas como nós. Nós devemos a tudo que tem vida no universo. Por isso que o Emmanuel diz: a cada ser, cada coisa, paisagem, circunstância e situação, devemos algo de amor numa expressão diferente. E aí ele faz uma chamada de atenção. Ele diz: a criatura que desconhece semelhante impositivo não encontrou ainda a verdadeira noção de equilíbrio espiritual. Olha que interessante. O que chama a atenção é a partícula ainda. Significa dizer que, muito provavelmente, todos nós estamos buscando isso, mas ainda não conseguimos a questão do equilíbrio espiritual. Porque é deste equilíbrio espiritual que vai surgir a nossa saúde física. Pensando lá no que disse a nossa querida Guta Monteiro. Todas as vezes que nós nos desequilibramos espiritualmente, fatalmente adoecemos fisicamente. O nosso grande Raul Teixeira, falando sobre a lei de amor, num programa intitulado Vida e Valores número 196, que foi ao ar no dia 14 de março de 2010. Então, há 16 anos. Disse algo muito interessante, falando sobre esta lei do amor. Raul se expressou assim: nada do que existe, nada do que existirá, em termos de vida planetária, em termos de vida cósmica,
poderá ocorrer sem o amor. De fato, o amor é a alma da vida. E aí, quando eu li essa parte do texto, eu me lembrei do Evangelho de João, quando disse Deus é amor. Que o Raul começa exatamente dizendo nada do que existe, nada do que existirá, em termos de vida planetária, de vida cósmica, poderá ocorrer sem o amor. Aí ele diz, do mesmo modo que nós não conseguimos sobreviver no corpo físico sem o oxigênio, sem a respiração, sem a nutrição, não conseguimos viver animicamente. Não encontramos saúde da alma fora das dimensões do amor. Eu achei primorosa essa colocação. Não encontramos saúde da alma fora das dimensões do amor. Então, o amor é o grande alimento da nossa alma. E o Raul diz mais. É tão importante amar que o evangelista estabeleceu que Deus não é alguém que ama, mas que Deus é amor. Algo que eu tinha falado, evangelista João. Mas voltando lá ao nosso querido Emmanuel, na obra Dívida de Amor, que está em Vinha de Luz. Emmanuel diz assim, valiosas oportunidades iluminativas são relegadas pelas almas invigilantes à obscuridade e à perturbação. Então tem dois conceitos aqui interessantes, oportunidade iluminativa e a alma invigilante. Há um ditado no movimento espírita que diz que segundos de vigilância, séculos de sofrimento. E a todos os instantes, a vida, a existência, nos oferece o que o Emmanuel está chamando de oportunidade iluminativa. São aquelas oportunidades de crescer através do serviço ao próximo, através do amor ao próximo, através da nossa melhoria íntima, substituindo aqueles velhos conceitos, aquelas velhas imperfeições, por algo baseado no amor. E aí o Emmanuel faz uma proposta interessante, dizendo que prodigioso Éden, ou seja, que prodigioso paraíso, seria a terra se cada homem concedesse ao próximo o que lhe deve por justiça. Eu achei primorosa essa colocação dele. Concedesse ao próximo o que lhe deve por justiça. Ama teu próximo como a ti mesmo, disse Jesus. E não há regime de exceção, são todos. Eu disse anteriormente, naquele parágrafo do Valiosas Oportunidades Iluminativas, foi algo que me chamou a atenção, essa expressão, e eu fui atrás da explicação que as obras espíritas sempre trazem para a gente, e encontrei no capítulo 46 da obra Florações Evangélicas, da querida Joana de Ângeles, com o saudoso Divaldo Franco, um capítulo intitulado Bom Ânimo, capítulo 46, em que Joana explica esse conceito de oportunidade iluminativa. Ela diz assim, o corpo é oportunidade iluminativa, mesmo para aqueles que te parecem esquecidos e que supões, descendo os degraus da infelicidade, na direção do próprio aniquilamento. Nascer e morrer são acidentes biológicos, sob o comando de sábias leis que transcendem a compreensão comum. Há, no entanto, acompanhando todos os caminhantes da forma carnal,
amorosos benfeitores interessados na libertação deles. Não os vendo, os teus olhos se enganam na apreciação. Não os ouvindo, a tua acústica somente registra lamentos. Não os sentindo, as parcas percepções de que dispões não anotam. Suas mãos, quais asas de caridade, a envolvê-los e sustentá-los. Olha que interessante que a Joana está nos dizendo sobre a oportunidade iluminativa. Há sempre nos acompanhando os benfeitores espirituais, que nós chamamos de guia, de espírito protetor, de anjo da guarda. E ela chama a atenção dizendo, olha, você pode não ver, você pode não ouvir, você pode não sentir, mas eles estão lá. Estão te protegendo, estão te envolvendo, estão te sustentando. E o teu corpo físico se torna uma oportunidade iluminativa na justa medida em que a tua alma, reconhecendo esses amorosos benfeitores, como diz a Joana, interessados na libertação de cada um de nós, pode então produzir com amor tudo aquilo que nos liberta do erro, dos equívocos, das dívidas pretéritas. Mas vamos voltar lá ao Emmanuel, no Vinha de Luz. O Emmanuel diz assim, o homem comum, todavia, gravitando em torno do próprio eu, em clima de egoísmo feroz, cerra os olhos às necessidades dos outros. Esquece-se de que respira no oxigênio do mundo, que se alimenta do mundo e dele recebe o material imprescindível ao aperfeiçoamento e à redenção. Dele, o mundo. A qualquer exigência do campo externo, agasta-se e irrita-se, acreditando-se o credor de todos. E o Emmanuel vai dizer, muitos sabem receber, raros sabem dar. Olha que interessante. É um outro aspecto que o Emmanuel levanta nesses dois parágrafos, que é a posição da Terra em relação à classificação dos mundos, né? Que, segundo Allan Kardec, se classifica em primitivos, expiações e provas, regeneração, ditosos ou felizes, ditosos melhor, ou felizes, e celestes ou divinos. É fato que é um esforço da humanidade terrena para alcançar o estágio da regeneração. Não obstante, algumas circunstâncias e acontecimentos dizerem o contrário, como as guerras, o narcotráfico, a violência urbana, o aborto. Parece que tudo isso depõe contra o esforço de ascendermos à condição de mundo de regeneração. Mas o mundo não se tornará regenerado sem pessoas regeneradas. Não haverá um decreto divino promovendo a terra de mundo de expiação e prova para mundo de regeneração. As criaturas humanas que estão na terra é que deverão regenerar-se. E o Emmanuel, nesse texto dele, ele relembra a questão do egoísmo, né? Quando ele diz que o homem comum, todavia, gravitando em torno do próprio eu, em clima de egoísmo feroz. É algo que nós temos que estar atentos. Recordemos que lá no capítulo 11 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Pascal, na sua instrução, diz algo importante.
em relação ao egoísmo. Pascal fala: o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta, impede, atrapalha. Ao Espiritismo, diz Pascal, está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos, fazer a Terra ascender a hierarquia dos mundos, ou seja, sair de expiação em prova para a condição de regeneração. O egoísmo, diz Pascal, é, pois, o alvo para o qual todos, então não tem regime de exceção, os verdadeiros crentes, se ele diz verdadeiros é porque existem os falsos, né? Devem apontar suas armas, dirigir suas forças e sua coragem. Olha que interessante. Nós ainda somos seres que se aborrecem quando não têm os seus desejos e caprichos satisfeitos. E aí o Pascal alerta, dizendo que o egoísmo é a negação da caridade. Nós, quando não somos atendidos naquilo que queremos, ficamos aborrecidos, chateados. É por essa razão, então, que o próprio Emmanuel arremata o seu texto dizendo: muitos sabem receber, raros sabem dar. Olha que interessante. Paulo, o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 14, ele diz assim: a criatura em si não é apenas a soma das próprias realizações, mas também um produto de débitos inumeráveis para com o grupo a que pertence. Cada um deve incalculáveis tributos às almas com quem convive. Olha que interessante a colocação de Paulo. Eu não sou apenas aquilo que eu faço, que eu realizo, mas eu sou também aquilo que eu devo ao grupo social ao qual eu estou vinculado, pertenço. A minha família, aos meus amigos, à casa espírita, aos companheiros de trabalho, agora não mais porque estou aposentado, mas aos companheiros de trabalho. E ele afirma que cada um deve incalculáveis tributos às almas com quem convive. E que são tributos de amor. Ele diz ainda, o apóstolo dos gentios: portanto, pelo reconhecimento das nossas dívidas comuns, provamos a real inconsequência do orgulho e da vaidade em qualquer coração e a impraticabilidade do insulamento em nosso passo evolutivo. Nós nos isolamos, nós nos tornamos uma ilha. Então são as nossas dívidas de amor que atrapalham, que impedem, que obstam o nosso progresso. E aí, ele vai fazer um arremate lá na sua carta aos Romanos, muito interessante. Ele diz: se ainda alimentas algum laivo de superioridade egoística à frente dos semelhantes, lembra-te das dívidas numerosas que ainda não saldaste, a começar pelo próprio instrumento físico que te foi emprestado temporariamente. O Paulo foi mais espírita do que qualquer um de nós. Vê o que ele diz, que a gente ainda tem uma superioridade egoística diante dos nossos semelhantes, do nosso próximo, para com quem nós temos dívidas, mas temos dívidas mais importantes ainda conosco mesmo, a começar do próprio corpo, que nos é um empréstimo temporário. Eu uma vez ouvi um palestrante espírita dizer uma coisa muito interessante.
Ele falou assim com muita segurança e objetividade. Ele disse: quem não ama, adoece. Adoece da alma, adoece do corpo. Nós sabemos que é uma obrigação nossa, evolutiva, resgatar todos os débitos de existências anteriores. Claro que nós não vamos conseguir isso em uma reencarnação. Por isso que a gente está indo e voltando inúmeras vezes para ir diminuindo esse passivo. Mas o problema é que a gente vem, resgata 2 e faz 3 novas dívidas. E aí é que fica complicado. Se eu ainda devo muito, na pior das hipóteses, e não posso pagar tudo, na pior das hipóteses, que eu não conquiste mais dívida. É só você trazer isso para o mundo das finanças, para o mundo econômico, para a sua vida financeira. Você ganha 1.000, mas todo mês gasta 1.200. Você paga 1.000, ficou devendo 200. Mês seguinte, você mais 1.200, já está devendo 400. Mês seguinte, mais 1.200, já está devendo 600. Ou seja, é uma dívida que não termina. Estou usando a explicação do mundo financeiro para ficar mais fácil de entendermos como é que funcionam os nossos débitos adquiridos durante as nossas múltiplas reencarnações. Então, da mesma forma que no mundo material a gente deseja quitar as nossas dívidas, nós devemos ter essa preocupação também com as nossas dívidas espirituais. E aí, a esse propósito, eu encontrei algo muito interessante na obra Justiça Divina, do Emmanuel com Chico Xavier. Nessa obra, tem um capítulo de número 14, que o título dele é Quitação, ou seja, pagar. O Emmanuel diz assim: todas as contas a resgatar pedem relação direta entre credores e devedores. É por isso que te vês, frequentemente, na terra, diante daqueles a quem deves algo. Onde estão os nossos principais credores? Faz um esforço aí. Na família. Sim, na família. Vamos encontrar credores na vida social, no mundo do trabalho, na casa espírita, na prática de religiosidade que nós tenhamos, seja ela qual for. Sempre estaremos diante de alguém a quem devemos algo. E o importante não é apenas quitar a dívida, mas não construir novas dívidas. Usar a prudência, a sabedoria, a inteligência para não conquistar novas dívidas. Isso é importante. Meu amigo, minha amiga, 2 conclusões da nossa reflexão sobre o endividamento espiritual. Eu creio que a prudência recomenda o seguinte: se todos nós reencarnamos com débitos a reajustar, esforcemo-nos para não contrair novas dívidas. Algo que eu vim sistematicamente repetindo já no final aqui de nossa reflexão. E a segunda conclusão: esse objetivo de não contrair novas dívidas só pode ser alcançado com a orientação do Evangelho de Jesus. Não tem outro meio nem método. Se nós estabelecermos o Evangelho de Jesus como norte de nossa existência, muito provavelmente nós não contrairemos novas dívidas e utilizaremos a existência para saldar as dívidas anteriores. Claro, como eu disse anteriormente, não vamos conseguir quitar todas. O Haroldo Dutra Dias disse uma vez numa palestra no Congresso da Paraíba: as almas
reencarnadas presentemente no mundo, já reencarnaram aproximadamente 600 mil vezes. Você ir e voltar 600 mil vezes dá exatamente o tamanho da dívida de cada um de nós. Esperando ter contribuído para o entendimento desse tema e agradecendo o carinho da atenção dispensada, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.